Olá, gente boa! Um grande abraço para todos vocês aqui diretamente do App Física e eu, professor Antônio Marcos, trazendo para você aquele momento da nossa semana, nossa reflexão, salvando o nosso dia, melhorando nossa semana, quem sabe carregando uma ideia positiva para toda a sua vida. E pensando nisso, pensando na nossa app reflexão, eu abro esse momento com a frase do dia. E a frase do dia é: o mais difícil e temerário dos medos é o medo da mudança. Olha só, gente boa, muitas vezes, até por medo, nós nos permitimos vivenciar relações e projetos que não estão nos fazendo bem, que muitas vezes estão produzindo até insatisfação e causando algum mal para a sua vida. Muitas vezes a gente, por medo, deixa de abrir mão de uma condição e partir para outra por medo de não dar certo. Muitas vezes, a gente abre mão de realizar grandes sonhos, de realizar desejos importantes de caráter profissional, emotivo, intelectual, por medo. E muitas vezes esse momento fica estático na nossa vida, como se fosse uma escolha estática, justamente porque a gente tem uma falsa ideia de que a gente conhece aquela situação. Não, isso aqui eu conheço. E a ideia do conhecido, do que lhe é familiar, parece muito com a ideia de que eu estou pelo menos seguro aqui. Olha, não abra mão de um pensamento. O medo é desejo de segurança. Mas, ao mesmo tempo, não abra mão de um outro pensamento que vai mudar a chave da sua vida. Não existe mudança positiva, progressiva, crescimento, progresso, sem navegar nas águas desconhecidas daquilo que você busca. Ou seja, você precisa avançar mesmo sentindo medo. Tem uma história que eu gosto muito de lembrar, eu carrego essa história comigo para a minha vida. É muito raro eu falar um pouco da minha vida pessoal, mas eu acho que em algumas instâncias são necessárias. Me lembro quando eu tinha aproximadamente 18 para 19 anos, eu estava em casa, fazia minha faculdade, estava bem, tranquilo, não tinha problema financeiro algum com os meus pais, morava com meus pais, estava tudo muito bem, tinha minha roupa, tinha minha comida, tinha meu transporte, tinha meus livros, estava estudando, estava tudo muito bem. Mas, de repente, eu comecei a olhar para a vida, olhar para o mundo, olhar para o lado, olhar para as pessoas e disse, poxa, tem pessoas que têm coisas que eu não tenho. Aquelas pessoas têm liberdade de fazer certas coisas que eu não tenho. Aquelas pessoas conseguem tomar decisões que eu não posso. Então, fui buscar isso para a minha vida. E decidi procurar um emprego, então. E aí, um certo momento, né? Eu fui espalhando currículo em tudo que era canto, era meu primeiro emprego, então você tem um currículo muito limitado. E aí, no meio disso tudo, duas instituições, né, naquela época, ligaram para mim. Duas escolas, porque eu era estudante de engenharia e queria dar uma aula de matemática e física para poder, pelo menos, começar a minha vida, né, com alguma coisa, pensando num ganho financeiro. Legal. E aí, no dia anterior de uma dessas entrevistas, eu fiquei muito tenso, quase não dormi. No outro dia pela manhã, eu estava para lá e para cá, e minha mãe perguntou, meu filho, o que está acontecendo com você? Eu digo, não, vou fazer entrevista de emprego. Tá assim, e qual é o problema disso? Eu digo, não, porque eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar. E aí, minha mãe disse assim, minha mãe é a pessoa mais equilibrada que eu conheço na minha vida. É a pessoa mais amável que eu conheço na minha vida. É a pessoa mais segura que eu conheço na minha vida. Mas naquele momento ela disse, você não sabe o que dizer? Não. Olha, faz o seguinte, pega a sua chave ali. Pega a sua chave, eu peguei minha chave. Vai lá, abre o portão, pisa o pé lá fora. Quando chegar lá, você vai olhar nos olhos da pessoa, dizer quem você é, o que você quer, com toda a honestidade que você tem.
Eu fiquei chocado, porque eu disse, meu Deus, minha mãe é sempre tão doce e amável comigo. Bora, rapaz! Vai, pega as suas coisas e vai. Eu fiquei sem chão, eu abri o portão, fui andando até o ponto de ônibus ainda meio em pânico, porque eu não sabia bem o que ia dizer. E peguei ali a base do conselho, meio ríspido até certo ponto, né? Eu disse, poxa, complicado isso, mas vamos lá. Então eu peguei o ônibus, cheguei lá e na hora que eu fui atendido, olhei nos olhos da pessoa, disse quem eu era, o que eu pretendia, o que eu fazia, o que eu estudava, o que eu gostaria do meu primeiro emprego, tal. Tudo da forma com a qual ela me disse daquela forma. Bom, 2 dias depois, eu recebi um telefonema dessa escola. Lá eu trabalhei durante 17 anos. Hoje eu trabalho numa outra escola e eu já tenho 26 anos de profissão, indo para o 27º ano de profissão. No meio dessa história toda, né, consegui a minha liberdade profissional, minha liberdade individual, sair da casa dos meus pais, tenho uma vida simples, mas uma vida boa, tenho a minha casa, tenho meus afazeres, tenho meu emprego, né, tenho uma saúde boa, uma saúde mental e física muito boa, e a vida está acontecendo, né? Mas teve uma coisa muito interessante nessa história toda, é que anos depois eu perguntei, mãe, uns 7, 8 anos depois, aquele dia do emprego, não sei o que, isso aqui, pô, eu fiquei chocado e tal. Ela olhou para mim com toda a calma que lhe é peculiar, com toda a doçura que ela tem e disse, meu filho, o que você queria que eu fizesse? Pegasse você pelo braço, levasse lá na escola e dissesse, moço, deu emprego para o meu filho? Não, filho. Eu teria cometido 2 pecados. O primeiro é tirar de você a liberdade da conquista. E o segundo era não permitir que você crescesse. E naquele momento que você estava nervoso, você estava com medo da mudança. Você estava com medo de crescer. Você estava com medo de ser adulto. Em resumo, você estava com medo de ser o que você é hoje. Você estava com medo de ser feliz, de ser uma pessoa da vida realizada, uma pessoa naturalizada com as coisas do mundo. O seu medo era só esse. Só que você não sabia. Você estava no conforto da casa dos seus pais, na tranquilidade da sua faculdade, tinha o desejo de sair dali, mas tinha medo de saber o como. Então, eu queria trazer essa história para vocês, porque é uma história que mexe muito comigo, eu sempre carrego isso muito comigo e gostaria, nesse App Física de hoje, de dedicar essa fala a uma pessoa que fez com que a mudança fizesse real significado na minha vida. Para minha mãe. Mãe, essa app reflexão da semana é para a senhora. Gente, um grande abraço para todos vocês e desculpa a emoção, porque é sempre interessante quando eu lembro disso e sempre marcante quando eu lembro. Mas tudo que eu consegui foi por um gesto de uma pessoa importantíssima na minha vida, que é minha mãe, fazendo com que eu conseguisse a minha liberdade e a minha forma de vivenciar o mundo da maneira que eu queria. Um grande abraço, gente. Beijão para todos vocês. Boa semana. Até a próxima.